Assunto para termos aqui neste plantão de 1º de maio. Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, a quem dou uma boa tarde. E quero te ouvir, Manhota, de quais são as expectativas para o avanço dessas negociações, quando, mesmo sem sabermos publicamente o teor deste documento, o próprio Donald Trump já diz, olha, do jeito que está, não satisfaz e mantém esta retórica mais dura contra o regime dos ayatollahs. Exatamente. Boa tarde a você, Yuri, a todos que nos acompanham nessa sexta-feira, feriado, né? Muito bom tê-los conosco. E, Yuri, esse projeto ou tentativa nova que o Irã faz vem sempre cercado de algum grau de otimismo, porque significa que ainda há canal de comunicação num primeiro momento, mas, para além disso, o otimismo não prevalece, né? Quer dizer, a gente recebe inclusive a reação do presidente Trump com um certo grau de ceticismo, porque uma coisa já está clara desde as rodadas anteriores, né? Nós não estamos diante de um acordo robusto ou algo parecido com o que já foi produzido em 2015, não se trata de um novo acordo nuclear, por exemplo. O que nós temos em discussão, para além do próprio cessar-fogo, é uma espécie de gestão de crise com prazo de validade, né? O que já vem das rodadas anteriores e que muito provavelmente também se manifesta nessa versão de agora, são alguns itens que, inevitavelmente, né, a gente tem explorado nas nossas análises aqui. Em primeiro lugar, o coração desses documentos sempre gira em torno da troca de sanções que têm sido aplicadas ao Irã, associadas a restrições nucleares pelo lado iraniano, então uma cobrança dos americanos em relação ao Irã. A gente continua vendo essa negociação acontecendo por meio de intermediários, então uma negociação indireta, né, por Omã, Catar, acontecendo no Paquistão em boa parte do tempo, então a gente continua notando que existe aí uma resistência de aproximação de vários sentidos, e a gente continua percebendo também uma divergência significativa entre as garantias, né, que se possam fornecer, tanto de supervisão que os americanos esperam do Irã, quanto de que os americanos vão cumprir com a própria palavra, que é o que os iranianos dificilmente acreditam ou costumam alegar nas horas de acusações. Basicamente, o dilema dessa negociação reside no fato de que nós temos, do lado iraniano, uma resistência muito grande aos limites mais rígidos, né, que os Estados Unidos tentam impor nesse processo, e do lado americano, justamente a tentativa de fazer com que qualquer termo, inclusive inspeções eventuais do programa nuclear, sejam dos mais duros possíveis, né? A gente, muito provavelmente, está falando aí, com notícias de bastidores, em uma nova tentativa de estabelecer o limite de enriquecimento de urânio a algo perto de 60%, é bastante provável que seja isso que esteja nesse novo documento. Também existe uma possibilidade de que a gente esteja falando de redução ou congelamento de estoques sensíveis e, claro, como contrapartida do alívio de sanções, principalmente ligadas ao petróleo e ao sistema financeiro, ao acesso do Irã a recursos, né, que passam pelo sistema financeiro. Também existe, do lado iraniano, uma expectativa de compensação econômica, ainda que não seja uma compensação direta dos Estados Unidos pagando ao Irã volumes de recursos, porque até o presidente Trump já negou essa possibilidade mais de uma vez, mas pelo menos com a liberação de ativos iranianos, né, que se encontram em função das sanções congelados. A discussão é que, basicamente, não há confiança construída entre as partes e os mecanismos de garantia, de inspeções, de supervisões e tudo isso continuou muito em aberto, né? A gente está trabalhando com um modelo de negociação bem típico desses casos, que é aquele tipo de negociação faseada, ação por ação, e tentando garantir que cada uma dessas etapas seja satisfatória, ainda que no todo, né, o acordo fique aquém do desejável. Não existe nada de muito novo no horizonte, ao que tudo indica, então continua sendo um acordo curto, um acordo desses mais flexíveis. A gente poderia até chamar, de repente, de um acordo interino, acho que seria uma boa palavra, e cada vez mais, a cada rodada, menos ambição técnica, né? Lá atrás, e quando a gente falava de uma negociação entre Estados Unidos e Irã, a expressão que aparecia na política internacional, na linguagem da negociação diplomática, era rollback completo, né? Que é quando a gente
considera como possibilidade que um dos lados volte atrás, recue bastante, né? Então, não parece mais ser o caso. Nem os americanos estão querendo recuar demais, nem os iranianos estão dispostos a isso. Então, é uma negociação na tentativa de manter algum tipo de pragmatismo, mas eu diria, para retomá-la do começo, com um grau de otimismo por existir, mas com ceticismo em relação aos resultados. Pois é, o Manhotos, bem rapidamente, aproveitando, né, quando você falou usou a palavra interina, na hora, e eu estava relembrando aqui uma postagem feita pelos nossos colegas da CNN americana há cerca de 20 minutos, de uma mensagem divulgada lá no Irã pelo líder supremo do país, Mojtaba Khamenei, que é o líder supremo definitivo, mas que ainda hoje não apareceu em público. Há comunicados que são feitos em nome dele, mas não se tem, né, uma imagem em vídeo ou uma fala dele ou ele presencialmente em um evento público. O quanto que, com o tempo passando, sem que tenha uma aparição pública do líder supremo, vai se dando razão ao que diz Donald Trump, desta liderança do regime teocrático iraniano fragmentado, e o quanto isso, de fato, cria também essa situação de que, não digo de impasse, mas dificuldade de avançar nas negociações, sem ter clareza de que há, de fato, um líder supremo que tem o comando do país. Sem dúvida, Yuri. Há alguns rumores, informações checadas de maneira parcial. A própria CNN americana divulgou isso, de que ele teria sido vitimado naquele ataque que matou o pai, e alguns reports dão conta de que ele estaria com uma perna quebrada, o rosto um pouco machucado, né? Algumas mais severas vão chegar a dizer que ele teve danos mais profundos no olho. Então, já houve várias tentativas de checagem para especular e para, de alguma maneira, conseguir obter informações sobre o real estado de saúde dele. Então, é comum ver esse tipo de abordagem, principalmente nos Estados Unidos. Agora, independente disso se confirmar ou não, o fato é que interessa ao governo Trump reforçar a ideia de que o Irã está fragilizado, porque embora hoje a disputa seja uma disputa militar, ela começou como uma tentativa, né, como uma manifestação de objetivo político. O objetivo era derrubar o regime, e não foi o que aconteceu, pelo menos não nos termos e no tempo imaginado. Então, se for possível resgatar a ideia, né, do lado americano, de que o Irã está sim fragilizado, e com isso conseguir forjar algum tipo de movimento de rebeldia interno, isso daria um trunfo do ponto de vista do resultado do conflito ao presidente Trump. Porque, embora, claro, os Estados Unidos não estejam numa crise institucional profunda como está o Irã nesse momento, os Estados Unidos também são heterogêneos na forma de lidar com o conflito. Também há fragmentação e divisão dentro dos Estados Unidos. Quem vai dizer que Trump encareceu os produtos americanos, colocou os Estados Unidos em risco? Trump fez isso por intenções de alguma maneira, mascarar outros temas que eram desfavoráveis a ele. Esse tipo de acusação é muito recorrente lá. Então, de certa forma, ao presidente Trump continuar tendo evidências ou alimentar essa narrativa é algo que convém. E cada vez que demora mais, ele, de certa maneira, se privilegia desse processo, né, Yuri?